Olá, essa daqui é a leitura do Prefácio, a segunda edição da Bíblia de Estudo de Genebra, cuja tradução é a Almeida Revista e Atualizada. O prefácio diz o seguinte: fundada em 1948, a editora Cultura Cristã tem se dedicado durante esses mais de 60 anos a bem servir a Igreja, publicando material de qualidade que promova a reforma religiosa em nosso país. Retornando sempre às Escrituras, damos testemunho de nosso apreço por elas, como herdeiros da Reforma. A Reforma religiosa do século XVI foi um momento histórico que culminou os esforços de cristãos fiéis ao longo dos anos, pessoas que identificavam e rejeitavam o afastamento das Escrituras praticado pela Igreja dominante e que se esforçavam para promover um retorno aos padrões bíblicos, ao custo de sua própria vida. Uma das práticas desses reformadores de diferentes épocas foi sempre a divulgação da Bíblia e a promoção de seu estudo, para que o povo, orientado, soubesse reconhecer o erro, evitá-lo e viver de modo que agradasse o Senhor. No século XVI, pela providência divina, reuniram-se as condições para que os reformadores tivessem mais amplo sucesso, a despeito ainda de inúmeros martírios, e a obra de reforma fosse mais difundida. Foi assim que surgiu, em 1560, a tradução original e histórica da Bíblia de Genebra, cuidadosamente planejada para ser acurada e compreensível. Ela incluía notas marginais que explicavam o texto bíblico com a coerência doutrinária da teologia reformada. A Bíblia de Genebra dominou o mundo de fala inglesa por 100 anos. Foi a Bíblia usada por Shakespeare. A tradução King James foi publicada em 1611, mas não suplantou a Bíblia de Genebra senão 50 anos depois. Os peregrinos e puritanos, batistas, congregacionais e presbiterianos trouxeram a Bíblia de Genebra ao Novo Mundo. Sob sua luz lançaram os fundamentos de uma cultura fortemente influenciada pelas Escrituras. Foram aquelas denominações que, anos mais tarde, enviaram ao Brasil os primeiros missionários que anunciaram aos nossos antepassados o Evangelho de Cristo. Essa herança espiritual histórica exige de nós um posicionamento em relação aos desvios de nossa época. Se a Reforma confrontou a infiltração pagã medieval, não podemos ceder à pressão neopagã atual. Diante do pluralismo e do empirismo que solapam a fé evangélica, o povo de Deus precisa afirmar-se nas Escrituras. Por isso, o lançamento da Bíblia de Estudo de Genebra teve tanto valor. Com um excelente texto bíblico da tradução Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, ela está recheada de notas de estudo preparadas por destacados eruditos notáveis que buscam esclarecer o sentido das passagens e não apenas satisfazer a curiosidade de leitores por detalhes secundários. O texto bíblico é assim valorizado e a Igreja Evangélica Brasileira então dispõe, com a Bíblia de Estudo de Genebra, de uma arma útil no combate ao erro e em seu esforço contra a conformação. Nesta segunda edição, o usuário da Bíblia de Estudo de Genebra encontrará novos e abundantes recursos. Muitas notas foram acrescentadas, outras foram reescritas, completando agora um total superior a 20.000 notas, escritas sempre com o intuito de deixar claro o sentido das passagens. Os artigos teológicos, cuidadosamente identificados como algo que não faz parte do texto bíblico, agora são 58, cobrindo vasta gama de assuntos. 2 novos recursos, porém, ajudarão ainda mais o pesquisador. O primeiro deles são as notas sobre a relação entre Cristo e cada livro da Bíblia, encontradas nas introduções a esses livros. Elas testificam de mim, disse Jesus referindo-se às Escrituras, em João 5,39. O que a Bíblia de Estudo de Genebra faz é explicitar esse testemunho, mostrando Cristo em cada livro. O segundo recurso é a indexação do texto nas notas com os símbolos de fé reformados, a saber, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort e os símbolos de Westminster, a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve. Desse modo, o pesquisador irá verificando as bases bíblicas da teologia reformada e solidificando seus conhecimentos e convicções.
O compromisso da Bíblia de Estudo de Genebra, porém, não é meramente com uma tradição. Com equilíbrio notável, ela aborda o amplo espectro de temas desenvolvidos pela Palavra de Deus, mesmo os que não se caracterizam como um assunto típico levantado pela Reforma. A linguagem empregada é simples, de modo que os conceitos teológicos e acadêmicos sejam assimilados por todos. A nomenclatura técnica permaneceu apenas onde sua substituição caracterizaria linguagem imprecisa e confusa. Desejamos sinceramente que o Senhor seja honrado e glorificado por meio desta publicação e oramos para que a Bíblia de Estudo de Genebra ajude a Igreja a rejeitar o erro, a voltar-se às Escrituras e a Deus no melhor espírito da Reforma. Texto de Cláudio A.B. Marra, D.Min, editor da Bíblia de Estudo de Genebra em português. Essa daqui foi a leitura do prefácio da Bíblia de Estudo de Genebra. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.